eu vou retomar aquelas considerações sobre o Egito. Sobre o Egito, ainda hoje, ainda a próxima semana, tá certo? A gente gasta aí muito tempo com o Egito, mas vocês verão que o Egito tem uma importância extraordinária. E eu gostaria de falar sobre isso quando eu fosse me referir à Grécia. Por exemplo, a arte egípcia, ela está muito mais presente no século XX que a arte grega. A arte egípcia tem mais a ver com os movimentos de vanguarda lá do início do século passado que a arte grega, tá certo? Então, é por isso que eu vou dedicar um tempo tão longo no Egito quanto na Grécia, tá legal? Bom, por outro lado, a semana passada a gente havia proposto o seguinte método para estudar o Egito. Qual era o método que eu propus para estudar o Egito? Vamos ver o Egito na perspectiva dos gregos, porque grande parte da cultura grega é um comentário da cultura egípcia. Tem aquele início do capítulo do Gombrich, o Gombrich escreveu aquele livro, não é essa História da Arte e tal, e quando ele se referia ao Egito, ele deu o título de Arte para a Eternidade. Como o Gombrich começa esse capítulo de Arte para a Eternidade? Ele começa assim: os nossos mestres, os gregos, foram à escola com os egípcios. Com quem que os gregos aprenderam? Eles aprenderam com os egípcios, embora a cultura grega não seja um plágio da cultura egípcia, mas grande parte da cultura grega é comentário sobre a cultura egípcia. E alguns aspectos da cultura egípcia, apesar dessa vinculação, eram para os gregos extremamente bizarros. E nós apresentamos aí quais eram os aspectos bizarros da cultura egípcia para os gregos, tá certo? Uma despreocupação com a noção de beleza, quer dizer, os egípcios não se preocupavam com isso, eles não definiram a beleza, eles não tinham nenhum termo muito nítido para definir o que hoje nós chamamos de artistas, tá certo? Ao contrário do que efetivamente vai ocorrer com os gregos. Trata-se de uma arte extremamente canônica. Durante 3.000 anos eles repetiram regras, cânones, sistema de medidas, etc. Tal, o que não significa que a arte grega também não fosse canônica, mas a diferença é que os cânones gregos eles eram extremamente mutáveis. Por outro lado, os egípcios esculpiram, pintaram obras de arte maravilhosas e escondiam essas obras de arte dos olhos dos mortais. Eram artes tumulares, eles colocavam nos túmulos. Esses objetos artísticos existiam para garantir a vida do morto, não é isso? Então, havia uma vinculação, uma relação estreita entre esses objetos artísticos egípcios e a religião. De fato, para nós entendermos a cultura egípcia, a gente tem que compreender uma relação estrita que se dá entre, primeiro, o império centralizado, quer dizer, o poder político, o império teocrático, quer dizer, o faraó, ele é uma espécie de divindade viva, ele é o filho do deus Sol, ele é filho de Ra. Então tem essa relação do poder político, da centralização política no Egito, com esses princípios religiosos. Segundo, a relação entre arte, isso que nós chamamos atualmente, no século XXI, ou nós chamamos desde o século XVIII, de objetos artísticos, e essas duas outras instâncias de grande determinação. Quais são as instâncias? É a religião e a política, tá certo? Então, esses três lados, quer dizer, o império centralizado, que é o império teocrático, o faraó é o Deus vivo. Na verdade, a princípio, ele não é chamado de faraó, ele começou a ser chamado de faraó a partir de um certo momento, lá no século XVI a.C. tal. O século XVI já é tão antigo para nós, não é isso? Mas, no entanto, a unificação política do Egito se deu no século 32 a.C., imagina, em 3.200 a.C. E a expressão faraó, o termo faraó, que significa grande casa, tal, a grande casa protetora, no final esse é o significado faraó, só aparece, imagina, no século XVI. No entanto, então é isso, quer dizer, há uma relação entre o poder teocrático, quer dizer, o império centralizado, a religião e a arte. Tá? Então, para nós entendermos a cultura egípcia, a gente tem que fazer essa relação, quer dizer, entre religião, política, o império centralizado tal, e os objetos artísticos, tá legal? Então, na verdade, nós temos que entender esses vínculos. De tal maneira que o artista do Antigo Egito, ele não tinha
não se aplicava a ele o princípio muito contemporâneo da liberdade cultural ou da liberdade artística. Ele era obrigado a se submeter tanto às imposições do poder teocrático, que era o faraó, o poder imperial, como aos princípios religiosos, tá legal? Então, no final, o que se tratava é de uma arte extremamente canônica, cânon, quer dizer regra, cana, que ao pé da letra, cânon é a palavra grega, quer dizer cana, cana significa régua, régua significa sistema de medida, tá legal? Então, é sistema de proporcionalidade. E a arte egípcia, ela era extremamente canônica. A grega também, mas os cânones gregos eram muito mutáveis, e os egípcios repetiram cânones durante 3.000 anos, tá legal? Então, quando a gente observa a arte egípcia, o que a gente conclui de imediato é uma longa permanência desses objetos artísticos. Bom, na última semana, a gente falou aí dos cânones egípcios, quer dizer, está aí o Egito, que não dá para ver legal, né? Está um mapa do Egito, paradoxalmente escrito em inglês, eu não sei porquê, tá vendo? Ali, ó, aqui está o Rio Nilo. Tá dando para ver o Rio Nilo? Evidentemente não. Mas tem uma coisinha aqui que é meio azulzinho, olha, se vocês tiverem boa vontade, com boa vontade tudo se resolve e tal. Ele faz esse movimento aqui do sul para o norte, que é o Rio Nilo. Sem esse rio, não haveria nenhuma possibilidade de vida nessa região. É uma região extremamente seca, é uma região desértica. O que garante a vida dessas sociedades são as cheias do rio, tá legal? Tanto que, acho que eu falei para vocês, aquele historiador grego, Heródoto, que esteve no Egito no século V, escreveu sobre o Egito dizendo que o Egito era um presente do Nilo. É um lugar comum, né? A gente já sabe desde o grupo escolar que não existe mais há muito tempo, tal, né? Mas era isso, quer dizer, o Egito só existe por causa do rio Nilo. O que ocorre é que, então, aqui, ó, aqui é o delta do rio Nilo. Lá, quando o rio Nilo toca no mar Mediterrâneo, ele se abre ali uma série de braços. Aqui é a cidade de Mênfis. Mênfis vai ser a capital do antigo império, tal, tá legal? Aqui é a cidade de Tebas, tá vendo? Tebas, Luxor e Karnak, são os dois templos do deus Amon, lá mais para o sul, em Karnak e Luxor, e aqui vai ser a capital do novo império. A capital do novo império ela vai estar no Alto Egito, porque o Alto Egito é a região mais próxima da nascente do rio Nilo. O Baixo Egito é o delta. Então aqui, esse mapa, na verdade, ele está mais claro, tal, o delta, ali o delta do rio Nilo, quando o rio Nilo toca no mar Mediterrâneo, ele se abre aí nesse delta, olha, são todos os braços do rio Nilo. O delta do Nilo era o Baixo Egito, tá legal? Quanto mais próximas às cabeceiras do Nilo, era o Alto Egito. Então, era o Alto Egito e o Baixo Egito. Quer dizer, a princípio, havia ali uma série de nobres que dominavam uma série de territórios, eram chamados nomos, os donos dos nomos eram os nomarcas, houve briga entre os nomarcas, aí apareceram dois impérios, o império no norte, que era o Baixo Egito, o império no sul, que era o Alto Egito. Bom, olha o que ocorre quando houve a unificação do Egito, em 3200, pelo rei do Alto Egito, que é o Narmer, a capital ficou no delta, é a fase inicial do antigo império, tá legal? Chamado período arcaico. A partir de 2750 a.C., a capital veio para aqui, olha aqui, para Mênfis. Então, o antigo império de 2000, em torno de 2800 até 2100, a capital está na cidade de Mênfis, é chamado período menfítico, porque a capital está em Mênfis, a capital sai do delta, que termina o período tinita. Aqui, vocês estão vendo, aqui próximo a Mênfis, tem esse platô, essa região, chamada Saqqara. Estão vendo aqui Saqqara? Saqqaras, estão vendo? É aqui nesse platô de Saqqara que vai ser construída a primeira pirâmide, que é a pirâmide do faraó Zócer. Aqui, ó, é a cidade de Dashur, e aqui é o território, a região de Dashur, e aqui é a região de Meidon, e aqui é a região de Gizé, justamente ao norte. Estou dizendo por quê? Primeiro, a primeira pirâmide ela vai ser construída em Saqqara, e as três grandes pirâmides foram construídas em Gizé. Entre Saqqara e Gizé foram construídas mais duas pirâmides aqui em Dashur
e uma pirâmide aqui em Meidum. Em Meidum a pirâmide tinha forma escalonada. Foram construídas no Egito 100 pirâmides. Das 100 pirâmides, 80 ainda existem. Evidentemente, não vou falar nelas. Já imaginaram que tédio a gente ficar falando em 80 pirâmides? Não vou me referir a elas, vou me referir apenas à pirâmide escalonada de Saqqara, que é a primeira, e a pirâmide de Gizeh, aqui justamente mais ao norte. Mas o que ocorre, pessoal? Então, olha, o antigo império, a capital vai ser Mênfis, a primeira pirâmide vai ser construída em Saqqara, aí depois mais 2 pirâmides em Dashur, uma pirâmide aqui nessa região chamada Meidum, e depois as 3 grandes pirâmides de Gizeh. Então, o antigo império, a capital é no norte. A capital é no norte, mas o império no Egito foi unificado quando o imperador do Alto Egito, portanto do sul, ele venceu o imperador do Baixo Egito. E é uma paleta, a um objeto que se refere a esse processo de unificação. Vocês estão vendo? Isso é uma paleta, ela é em ardósia, é um relevo em ardósia de 3.200 a.C., ela é extremamente preciosa. Por que ela é preciosa? Ela é preciosa de vários pontos de vista. Primeiro, é por causa do seu estado de conservação, quer dizer, ela está perfeita, ela é de 3.200 a.C. Ela é do século 32 a.C. É aquela história, né? É como nós vemos o Egito na perspectiva grega, os egípcios para os gregos sempre foram antigos. A gente tem a impressão que o Egito também só foi antigo. Quer dizer, há um relevo de 3.200 a.C. em estado perfeito de conservação no Museu do Cairo, tá legal? No Egito, que relata o processo de unificação política do Egito. Então, essa paleta, é uma ardósia de 63 centímetros de comprimento, de 3.200 a.C., ela está contando uma história. Mas, além de estar contando uma história, ela demonstra que em 3.200 a.C., durante o governo do primeiro imperador que unificou o Egito, esse cara tem um nome, o nome dele era Narmer, quer dizer o escorpião, Narmer Menes. O Narmer, em 3.200, ele vence o rei do Baixo Egito e unifica o poder político no Egito. Tá legal? Ele era o rei do Alto Egito, ele derrota o rei do Baixo Egito e unifica o poder político no Egito. Então, essa paleta, ela está contando a história, quer dizer, é um relevo, o Narmer depositou esse relevo no templo do Rei Sol e é por isso que ele ficou conservado, está em estado perfeito de conservação, uma peça de 3.200 a.C. Então, vejam bem, olha, primeiro, a história relatada por essa paleta. Esse aqui, essa figura, que segura aquela clava, e que mantém pelo cabelo essa figura, essa outra, vocês estão vendo aqui, olha, ele tem na mão direita uma clava, tá legal? Então, por outro lado, ele submete essa figura aqui que está ajoelhada. Esse aqui é o rei do Alto Egito. Qual é o nome dele? É Narmer. Por isso, como é o nome dessa paleta? Chama-se a paleta do rei Narmer, a paleta do rei escorpião, que é o rei Narmer Menes, que é o nome dele. E ele está usando uma coroa, tá vendo aquela coroa ali muito longa na cabeça dele? Chama-se a coroa branca, só que ali não tem cor, né? Não dá para saber que é branca. Mas ela é branca por causa do formato, Era a coroa do Alto Egito. Bom, o rei Narmer que segura a clava Sequem, isso aqui chama-se Sequem, que é o objeto por meio do qual o rei exerce o seu domínio sobre o território do Egito e afasta todos os infortúnios de uma maneira violenta, centralizando o poder. No final, a história é essa que está sendo relatada. Olha, ele segura pelos cabelos essa outra figura, que é o rei do Baixo Egito, que era o rei do Delta. Então, está contando a história da dominação. Olha, aqui é um pássaro, vocês estão vendo? É o falcão. O falcão ele representa o deus Horus, que é o filho de Osíris com Ísis. Horus significa aquele que tudo vê. É porque o falcão vê do alto, ele não voa assim, ele não tem aquela vista panorâmica. Então, Horus significa aquele que tudo enxerga, aquele que tudo vê.
E o Horus é uma divindade tutelar do Império Centralizado. Quer dizer, o rei Escorpião, o Narmer Menes, ele unificou politicamente o Egito, e quem sustenta essa unificação é uma divindade, que é o Horus, que é representado pelo falcão. Vejam que o Horus, ele segura uma corda e a corda submete a essa figura aqui, olha, que é um rei do Baixo Egito. Porque vocês estão vendo essa vegetação aqui, ó, o Baixo Egito, ele é pantanoso, porque como ele se abre ali uma série de delta, etc. tal, era uma região pantanosa. Então, qual é a crença? Qual é o significado do fato do Horus, o deus falcão, submeter por meio de uma corda um guerreiro do Baixo Egito? É que enquanto o falcão continuar dominando essa figura, a unificação está garantida. Enquanto o rei Escorpião, o Narmer Menes, continuar submetendo dessa maneira o rei do Baixo Egito, a unificação do Egito continuará. Tá legal? Bom, aqui em cima, vocês estão vendo ali, é a representação da deusa Hathor. Hathor é a deusa cabeça de vaca, é a deusa digamos, da felicidade, da embriaguez, dos prazeres, da luxúria. Sabe o Dionísio grego? O Dionísio grego é uma expressão da Hathor na mitologia grega. Hathor é a deusa da sensualidade, dos prazeres, da felicidade, legal, dos prazeres materiais. Ela é representada com a cabeça de vaca e no interior dos seus chifres, ao disco solar. Vejam, olha, não dá para ver legal tal, mas o chifre da deusa Hathor o desenho do chifre da deusa Hathor, ele é feito justamente para ali caber uma representação do Sol, do disco solar. Então, a Hathor, aqui, justamente nessa parte de baixo, é uma representação do combate entre os guerreiros do Alto e do Baixo Egito. Aqui é a figura de um camponês, estão vendo essa figura aqui pequenininha e tal? E ele segura nas suas mãos as sandálias do rei Narmer, o que significa que essa violência, ela é ritualística, não sei qual é o nome que poderia dar. Se o rei Narmer está descalço, é porque ele está sendo representado dentro de um templo. O camponês segura as sandálias do rei Narmer, quer dizer, a crença que enquanto essa paleta existir e o rei Narmer continuar submetendo o rei do Baixo Egito pelos cabelos, a unificação continuará. Então é isso. Então qual é a importância dessa peça maravilhosa, uma ardósia de 63 centímetros e alguma coisa de comprimento, que está no Museu do Cairo, tal. A importância dela é o fato também, mas não exclusivamente, ser um objeto histórico. Ela está contando uma história, ela está contando a história da unificação do Egito. Por outro lado, a paleta do rei Narmer, a paleta do rei Escorpião, ela indica também que os cânones, quer dizer, os sistemas de proporcionalidade da arte egípcia já existiam logo no início da unificação. Quer dizer, com o aparecimento da primeira dinastia, os cânones, né, os sistemas, as regras de produção artística já estavam presentes. Vejam bem, olha, de que maneira é representado o rei Narmer? O rei Narmer é representado com tronco de frente, com os membros, as pernas, os braços tal de perfil, o rosto de perfil, os olhos de frente. O que significa? Significa que, segundo os cânones, as regras de produção artística do Antigo Egito, cada parte do corpo deve ser representada a partir do seu ângulo de maior visibilidade, tá legal? Maior visibilidade do tronco, maior visibilidade do rosto, dos membros, tá legal? Tudo bem? Então, em 3200 a.C., os cânones já estavam lá. Olha, o rei do Baixo Egito, tronco de frente, membros de perfil, rosto de lado. Qual é o ângulo de maior visibilidade na representação de um pássaro, por exemplo? É de lado. Olha aqui o Horus, o deus falcão, filho de Ísis com Osíris, tal, Horus, o que tudo vê, aquele que tudo vê, porque ele tem a visão panorâmica, ele voa por cima. É por isso que ele é chamado de Horus, ele é representado de lado, tá vendo? Bom, o que ocorre, pessoal, que por outro lado, eu falei para vocês que os cânones, as regras de composição,
elas podem ser flexibilizadas dependendo da natureza do assunto. Por exemplo, se o artista egípcio da antiguidade deixar de representar o faraó, a família real, a rainha, a nobreza, os nomarcas ou a alta burocracia do Estado, quer dizer, os grandes funcionários públicos, escribas, etc. tal, e começar a representar os artesãos, os trabalhadores manuais, os camponeses, os felás, que era o nome que se dava aos camponeses, aí nesse caso específico, as regras de proporcionalidade, elas podem ser transgredidas, tá legal? Quer dizer, as regras têm que ser obedecidas quando o artista está representando os deuses vivos ou a nobreza. As regras podem ser desobedecidas se a natureza do assunto se modificar. Por exemplo, uma representação do artesão, você não precisa de cumprir obrigatoriamente aos princípios de proporcionalidade. Então, essa figura que está aqui, ó, essa figura do camponês, está vendo a figurinha aqui do camponês? É que segura as sandálias do rei escorpião. Tal. Essa figura do camponês, ela é retratada com mais espontaneidade. Quer dizer, eu vou falar pela última vez, hein? Em que circunstâncias não é possível transgredir o cânon? Dependendo da natureza do assunto. É quando a representação ela alude aos deuses vivos, tá certo? A família real, aos nobres, aos nomarcas, aos filhos do faraó, a rainha. Quando os cânones podem ser transgredidos? É quando os artistas estão representando camadas populares, camponeses, artesãos, trabalhadores manuais em geral. Tá bom? Tá legal? Então essa é a paleta do Reinar Mer, ela é feita de ardósia, é um material altamente plástico e ela está no Museu do Cairo.